Olá, pessoal, tudo bem? Depois de 2 semanas, vamos retomar os nossos encontros online de Direito Processual Penal. Nós estamos falando de competência e quando encerramos no nosso último encontro, nós estávamos analisando a questão da competência territorial, né? Discutimos especificamente como funciona a questão de crimes ocorridos fora do Brasil e onde eles devem ser julgados, em especial crimes cometidos pelo uso dos correios, né, de remessa de drogas para outras dependências. Gerou toda uma discussão ali, foi muito proveitoso para a gente poder retomar a análise que nós já havíamos iniciado relativamente à competência territorial. E para retomar, já faz bastante tempo que a gente não toca nesses assuntos, para analisar as diferentes regras de fixação de competência, nós estamos partindo de uma análise proposta pelo professor Jorge de Figueiredo Dias de Coimbra. O que defende o professor Figueiredo Dias? Nós temos basicamente 3 perguntas a responder quando nós estamos nos perguntando quem será o juiz ou o juízo competente para julgar determinada questão criminal. Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é: qual é o tribunal ou o juízo que, segundo a sua espécie, deve conhecer um determinado caso penal de certa natureza? Aqui nós estamos respondendo a primeira e mais importante pergunta, que é a questão de competência material, isto é, dentre os diversos feixes de atribuição do nosso sistema judiciário, para onde é que nós devemos encaminhar determinado caso. Ele é um caso que envolve competência política, né? Nós vamos mandar ele para o STF, vamos mandar ele para o STJ, vamos analisar politicamente o que é que a nossa Constituição estabelece. Este é um caso em que o acusado possui alguma prerrogativa de foro relativamente à função pública que ele ocupa. Pois bem, aí nós temos que analisar dentro da Constituição qual deverá ser o tribunal que tem competência para julgar aquele caso. Não sendo um caso de competência material política, não sendo um caso de competência material referente à prerrogativa de função, vamos analisar se é algum caso especial, uma competência material em sentido amplo. Isto é, se isso vai à justiça militar em caso de crime militar, se vai à justiça eleitoral em caso de crime eleitoral, se eventualmente é um habeas corpus que está sendo impetrado no âmbito da justiça do trabalho, ou se é um caso que vem para a justiça comum. Em vindo para a justiça comum, temos que analisar se há alguma questão federal ali no âmbito do artigo 109 da Constituição, nós estamos visando algum bem, direito ou interesse da União, ou então se aquilo envolve alguma questão indígena, alguma violação de direitos humanos em âmbito global, isso vai para a Justiça Federal. Em não sendo, a Justiça Estadual tem competência residual. E aí, depois que a gente analisa para onde vai dentro desse fecho macro, nós ainda assim precisaremos analisar se há alguma questão especial do crime que vai estabelecer a competência de algum juiz específico. Há alguma especialização de juízo, por exemplo, como houve na Justiça Federal, nos crimes de lavagem de dinheiro, como há na Justiça Eleitoral com relação aos crimes de corrupção cometidos em concurso com crimes eleitorais. No próprio âmbito da Justiça Estadual, nós temos juízos especializados. A Constituição estabelece que será de competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e a organização judiciária poderá estabelecer outros juízos especializados também, varas de violência doméstica e familiar, varas de trânsito, juizados especiais. Tudo isso é questão de competência material, isto é, há alguns tribunais e há também alguns juízos. Se eu não já falei isso a vocês, eu acho importante a gente estabelecer. Quando a gente fala em juiz ou em juízes, estamos nos referindo às pessoas dos juízes. Aí nós estamos pessoalizando, é o juiz fulano de tal, o juiz ciclano de tal. Quando nós referimos àquela unidade judiciária, que tem um juiz de direito ou um juiz federal como titular, nós estamos referindo àquele juízo. Então não é uma questão de gênero aqui, nós estamos realmente estabelecendo que há
um juízo, há uma unidade judiciária que é titularizada por um magistrado ou por uma magistrada. Então, haverá tribunais ou haverá juízos que, segundo a sua espécie, têm uma atribuição previamente determinada para realizar o acertamento de casos penais de alguma determinada natureza. Então, nós vamos estar estabelecendo a competência em razão da matéria sob julgamento. Fixamos a competência em razão da matéria, próximo passo, distribuir dentro daquele tribunal ou distribuir dentro, né, daquela divisão, daquela organização, qual deve ser o juiz territorialmente competente? Qual é a competência territorial? Isto é, segundo a pergunta do Figueiredo Dias, qual é o tribunal que, entre os da mesma espécie materialmente competentes para o caso, deve, segundo a sua localização no território, ser chamado para conhecer e decidir concretamente um certo fato. Então, aí nós vamos analisar a competência e razão do local. E aí nós temos uma série de critérios que são estabelecidos, né, a partir da regra geral, local de consumação, ou então, em caso de crimes tentados, local da prática do último ato de execução. Não sendo possível resolver a partir daí, nós temos uma série de critérios subsidiários que vão dizer qual é a comarca, ou qual é o estado, qual é a unidade federativa que terá o juiz constitucionalmente competente para o julgamento daquele caso. Tá? Esse foi o objeto dos encontros 13 e 14 que nós tivemos. E depois que nós estabelecemos a matéria, depois que nós estabelecemos o território, nós teremos, né, eventualmente, um único juiz que será competente para o julgamento do caso, ou, tratando-se de uma comarca grande, como é o caso aqui nosso em Curitiba, nós poderemos ter N juízes que são simultaneamente competentes para julgamento de caso. Digamos que acontece um furto aqui em Curitiba. A subtração ocorre em Curitiba, a consumação da subtração ocorre em Curitiba também. Para onde vai esse caso? Nós sabemos, em razão da matéria, que isso não vai para o STF, não vai para nenhuma das justiças especiais, não vai para a Justiça Federal, ele pertence à Justiça Estadual Comum, competência residual. Pois bem, na Justiça Estadual Comum, nós sabemos que o crime aconteceu em Curitiba, então ele vem para Curitiba. A gente olha aqui, bem, não é material, então não vai para nenhuma das varas especializadas que a gente tem em Curitiba, vai para uma das nossas 13 varas criminais. Para qual delas que vai? Nós temos 13 juízes que são igualmente competentes e todos eles têm condições de receberem aquele caso. Como é que nós fazemos? Bem, aí nesse caso, nós vamos resolver a competência a partir da livre distribuição. Haverá um sorteio aleatório. Antigamente isso era feito no papel, o sorteio na hora de distribuir, seguia-se uma lógica para onde que ia. Hoje em dia tem um software e até onde nós temos ciência, esse software é algo bastante seguro, não é possível haver um direcionamento de para onde o processo vai. A regra, portanto, ele é distribuído, competência firmada em razão da distribuição, vai para o juiz. E o juiz torna-se o único juiz competente para julgar aquele fato. Tá bem? Agora, quando nós falamos em competência funcional, competência em razão da função, nós temos uma terceira e última pergunta feita pelo Figueiredo Dias. Ela já estava no nosso plano de aula número 6 e eu volto a reproduzir ela hoje no plano de aula número 9. Fixada a competência material e territorial, qual é o tribunal competente para o desenvolvimento do processo ou de singulares atos processuais fora da atividade cognitiva de primeira instância? Nós vamos estar falando aí de uma certa competência hierárquica ou sendo dentro de uma mesma instância para certas fases da persecução penal. Então, o que nós vamos estar estabelecendo aqui? Essa pergunta ela está reduzida de forma não muito clara e para vocês que ainda estão aprendendo o processo penal em alguma medida, entender exatamente o que a gente está falando aqui pode se tornar um pouco mais complexo. Tá? Basicamente, nós temos 3 critérios aqui. Tá?
E eles vão ter lugar toda vez que a gente estiver lidando com uma divisão de competência dentro do julgamento de um mesmo caso. O que acontece? Nós poderemos ter um caso penal, e esse caso penal terá como juiz natural para a fase de instrução e julgamento um único juízo competente. Esse juízo será fixado com base nas regras de competência material, competência territorial, e aí estabelecendo-se qual é a multiplicidade de juízes que poderá julgar aquele caso, é distribuído para um, e aquele torna-se o único juízo competente para o julgamento do fato. Agora, poderá acontecer no decorrer do processo algumas situações especiais, e eu falarei dessas situações especiais hoje, que podem fazer com que esse juízo passe a compartilhar a sua competência para conhecimento e, eventualmente, até julgamento daquele fato com outras unidades, com outros órgãos que também estão investidos em poder jurisdicional. Isso pode se dar no âmbito hierárquico, e isso é fácil de compreender, né? Pode se dar no âmbito dos tribunais que vão julgar aquele caso também. Como poderá haver situações em que o juiz tem que compartilhar dentro de um nível hierárquico horizontal. Tá? E isso é uma situação que corriqueiramente acontecia no processo, mudou um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre essas mudanças, e nós tivemos uma mudança agora muito recente, em 24 de dezembro do ano passado, que vira esse negócio de ponta cabeça e volta a tornar essa matéria bastante importante. Então vamos por passos. Vocês vão reparar que a única bibliografia que eu cito para essa aula é a obra do professor Figueiredo Dias, e é uma parte relativamente curta da obra do Figueiredo Dias, são 3 páginas. Tá? Ele mesmo diz que ele não vai aprofundar, ele vai apenas levantar algumas questões que se tornaram importantes em Portugal, cita outros processualistas italianos, e se vocês forem ver, a maior parte dos manuais, e nenhum dos manuais que a gente indica aqui em sala, como bibliografia da nossa matéria, tratam dessa questão. Porque é uma questão teórica, mas, penso eu, ela ganha uma certa dimensão prática e tem a sua relevância nós estudarmos. Tá? Até para a gente compreender melhor a ideia de jurisdição e também de competência. Então, observem aqui comigo. Primeiro critério que o Figueiredo Dias estabelece é o critério da competência funcional por graus. Tá? E diz ele, alguns autores que tratam isso como sendo a competência funcional verdadeira, né? A competência funcional em sentido estrito, como é mencionado numa nota de rodapé do texto. E essa competência, ela decorre da própria garantia de recurso que as partes têm no processo penal. É uma decorrência da garantia de duplo grau de jurisdição, mas está ligada à ideia de recorribilidade das decisões. Por quê? Quando o magistrado em primeiro grau faz o acertamento do caso penal, ele preside a instrução, assiste ao debate das partes, analisa as provas dos autos e ele sentencia. Essa sentença normalmente faz o acertamento do caso penal de forma positiva, julgando procedente a acusação, ou de forma negativa, rejeitando a acusação que foi proposta. O acusado vai ser absolvido ou condenado com base nessa decisão. Essa decisão, vocês sabem, ela não tem aplicabilidade imediata. Essa decisão, ela vai estar submetida à análise de outros magistrados, que também estão investidos em poder jurisdicional. Por quê? Tanto o acusado quanto a acusação têm a possibilidade de recorrer daquele provimento jurisdicional e podem continuar discutindo o mérito do caso em outras instâncias. E mesmo depois do julgamento, mesmo depois de esgotado o duplo grau de jurisdição, é possível que aquele caso penal continue ocupando o poder judiciário. O fato continua sendo julgado no âmbito dos tribunais superiores. Vai ao STJ, pode ir ao STF.
né? E esses ministros também estarão investidos em jurisdição. E essa divisão de competência entre eles é feita de forma funcional. Tá? Então, observem aqui. Vamos voltar ao exemplo que eu dei do furto. Estou saindo aqui do escritório, uma pessoa furta o meu carro e eu chego lá, o carro não está lá. Aconteceu um furto. Bem, competência material nós já falamos, né? Ela é residual. Nós chegamos à justiça estadual comum porque não há nenhuma outra justiça especial para julgar aquele fato. Territorial nós estabelecemos Curitiba, porque o fato aconteceu aqui, o crime foi praticado aqui, ele consumou-se aqui, ponto final. Tá? Com a consumação do crime, ou melhor, definimos que Curitiba é o juízo competente, há uma multiplicidade de juízes que podem receber aquele caso, e aí nós vamos fixar a competência pela distribuição. Temos lá um único juiz. O juiz, vamos chutar, da primeira vara criminal de Curitiba será o único juiz competente para o julgamento daquele fato. Oferece-se a denúncia, o juiz recebe a denúncia, a gente começa a instrução, ouvimos testemunhas, apresentamos alegações finais, o juiz profere sentença e condena o autor do crime. Até aí, ele é competente para o julgamento do fato, e nós vamos estabelecer isso a partir da sua competência material e territorial. Encerrou a jurisdição para esse magistrado, com o exercício do direito a recurso, nós vamos para outro grau de jurisdição, vamos para o terceiro grau. Terceiro grau, primeiro que não existe, tá? Eu quis me referir ao segundo grau. E eu fiz essa confusão exatamente porque eu estava pensando que em vez de falar juiz de primeiro, juiz de segundo grau, eu particularmente prefiro falar em juiz de primeira instância ou juiz da instrução e julgamento, enfim, que hoje tem um problema novo que a gente trata depois, mas o juiz de primeira instância. E aí, em vez de falar de segunda instância, eu gosto de falar no tribunal de apelação. Porque é a instância ordinária, a instância recursal ordinária para conhecimento daquele fato. Eu recorro. Como é que eu sei para qual tribunal eu preciso recorrer? Bem, isso é simples, porque eu vou para o tribunal ao qual o juiz que foi fixado a partir dos critérios de competência material e territorial, né? Eu fixo a partir dele e vejo a qual tribunal ele está hierarquicamente vinculado. Não há um juízo vinculado a mais do que um tribunal. Nós temos ali uma teia muito bem definida. Quer dizer, todas as 200 e tantas comarcas do estado do Paraná estão todas elas vinculadas ao Tribunal de Justiça do Paraná. Todas as subseções judiciárias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão subordinadas ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então aí é simples. E os desembargadores que farão a análise desse caso penal em instância recursal, eles terão competência, e aí haverá uma divisão de atribuição deles a partir da função que é exercida pelos magistrados. Em primeira instância, em primeiro grau, o magistrado tem uma função: presidir a instrução, realizar o primeiro julgamento. Em segundo grau, a função dos desembargadores é uma função revisional. Então, eles vão revisar aquilo que foi feito pelo magistrado de primeira instância. E aí eles vão, a jurisdição será distribuída entre eles, a competência funcional em primeiro grau é uma, a competência funcional em segundo grau é outra. E, eventualmente, se eu, a partir dessa decisão, houver alguma contrariedade à lei federal, houver uma contrariedade à Constituição da República, eu poderei, a partir daí, recorrer novamente para outros tribunais, para os tribunais superiores, por meio de recursos chamados extraordinários. Cabe um chamado recurso especial para o STJ, e aí os ministros do STJ terão uma atribuição funcional diferente do Tribunal de Apelação e do juiz de primeira instância.
Tá? Cabe a ele apenas analisar questões de lei federal e, eventualmente, uniformizar questões jurisprudenciais. É uma atribuição muito mais restrita que esses magistrados terão. Então, a competência funcional será repartida desse modo. E, caso houver contrariedade ao texto constitucional, é possível eu interpor também um recurso extraordinário, que vai lá para o Supremo Tribunal Federal, e aí os ministros do Supremo Tribunal Federal terão uma competência funcional que é diferente dos ministros do STJ, que é diferente dos desembargadores do Tribunal Recursal e que é diferente do juiz de primeira instância, compreendem? Então, quando nós falamos em competência funcional por graus, nós estamos falando das diferentes funções que são desempenhadas em cada nível do funcionamento do poder jurisdicional. E isso é importante, né? Porque nós dissemos que há um único juiz competente, mas isso se refere ao acertamento do caso penal em primeira instância. A partir daí, outros tantos magistrados poderão ser igualmente competentes, mas a competência deles vai ser estabelecida a partir de outros critérios de distribuição funcional da jurisdição, distribuição funcional do poder jurisdicional. Compreendem esse primeiro critério? Beleza. Quem tiver dúvida, gente, podem ir mandando, tá? Eu respondo na hora ou eu avanço um pouquinho e volto para responder depois. Prosseguindo, então, tá? Falamos da competência funcional por graus. Agora, temos uma outra questão interessante aqui. Outro critério que o professor Figueiredo Dias aponta diz respeito à competência funcional por fases. Tá? O que acontece? O processo tem várias fases. Tá? Ele possui uma primeira fase que a gente chama postulatória, em que a acusação vai oferecer uma denúncia, vai formalmente acusar o acusado, o réu. Aí passa por uma fase de admissibilidade dessa acusação. Nós vamos analisar se essa acusação ela deve ou não ser admitida, se ela cumpre os requisitos mínimos. Nós teremos aí vários encontros para falar disso, porque esse é um dos meus temas prediletos dentro do processo penal. Depois disso, nós vamos para uma fase de instrução. As partes podem apresentar provas e haverá uma oportunidade de produção dessas provas perante um juiz competente. Finda essa fase de instrução, haverá uma fase de debates. O código estabelece que esses debates serão preferencialmente orais, mas na prática nós não temos visto esses debates orais acontecendo, eles costumam ser substituídos por alegações escritas, e aí vai-se para uma fase de julgamento. Em geral, como regra no processo penal, ano que vem nós vamos estudar os procedimentos em processo penal, mas em geral o mesmo juiz, do começo ao fim, será o responsável por todas essas fases. Acontece que a nossa legislação estabelece alguns ritos especiais. Nós temos alguns procedimentos diferentes. O principal deles, e diria mais importante deles, é o procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Por que esse rito é importante? Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de analisar um processo do Tribunal do Júri. Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de participar de uma simulação, de um júri simulado, ou até assistir a uma sessão do Tribunal do Júri. Isso imagino que mais gente já pôde fazer. O processo no Tribunal do Júri é uma fase muito adiantada. Tá? Quando chega lá, você compõe o conselho de sentença, são tomados todos os compromissos legais, são feitos os questionamentos para as testemunhas, interroga-se o acusado e começa aquela fase bonita de debates em plenário. E aí vai para a votação. Para o processo chegar até esse ponto, houve uma fase preparatória anterior. A gente diz que o procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento bifásico.
porque ele possui uma primeira fase, chamada fase de acusação, né? Também conhecido como ius accusationis. E aí existe uma segunda fase, que é a fase de plenário, tá? Uma fase de julgamento. Por que a gente tem essa primeira fase? Antes de levar o processo para o tribunal do júri, existe uma garantia de todo o acusado de verificar se o processo está em condições de ser levado ao júri. Como que eu avalio isso? Bem, eu preciso ver a acusação que está sendo feita, eu preciso ver quais são as provas que estão sendo produzidas, e aí eu vou aferir se existem, de fato, indícios e provas suficientes que me fazem crer que o fato aconteceu e que o réu é o provável autor do fato. A ideia não é mandar para a júri alguém que seja patentemente inocente. Então, nós temos uma segunda fase da admissibilidade aqui, que a gente avalia se tem ou não condições de levar o processo a júri. Durante muito tempo, aqui em Curitiba, nós tínhamos uma divisão funcional de competência. Isso mudou em 2008, com a reforma do procedimento do Tribunal do Júri. Tá? Eu, durante muito tempo, cheguei a trabalhar como estagiário em processo em que funcionava dessa forma. Como é que funcionava? O processo, né, ou melhor, a denúncia por homicídio era oferecida, ela ia primeiro para uma das varas criminais. Na época eram só 11 em Curitiba. Ia uma para as 11 varas criminais. A vara criminal, o juízo da vara criminal, fazia aquela fase preliminar de instrução, recebia a denúncia, ouvia testemunhas, e aí ia para uma fase que nós vamos analisar de maneira aprofundada no que vem, mas a gente chama de fase de pronúncia. O juiz criminal, o juiz da vara criminal comum, pronunciava o crime, pegava o processo, que ainda era papel, e mandava para o tribunal do júri. Aí o juiz do tribunal do júri fazia só uma coisa: preparação do julgamento para plenário. Só. Tá? Em 2008 isso mudou. Em 2008, a vara do tribunal do júri faz também essa primeira fase de instrução. Então tem uma salinha de audiência no júri, o juiz faz toda aquela parte preliminar, o próprio juiz pronuncia e aí ele leva o julgamento para plenário, né, para presidir e fazer a votação com os jurados. Então, durante muito tempo, essa regra de competência funcional por fases caiu em desuso, a gente não falava mais dela no Brasil. Eis que, em 2019, 24 de dezembro de 2009, o presidente da República sanciona a chamada Lei Anticrime, e essa Lei Anticrime estabelece, artigo 3º-A, o processo penal brasileiro será acusatório. E aí no artigo 3º-B ele diz: haverá 2 juízes no processo penal. Haverá um juiz de garantias e haverá um juiz de instrução e julgamento. O que isso significa? É difícil para mim falar disso, porque a gente não entrou 100% nessa parte da matéria ainda. Tá? Mas eu já mencionei a vocês têm uma notícia a respeito disso, pelo menos, de que nós temos, antes de iniciado o processo, antes de o Ministério Público oferecer uma acusação formal contra alguém, nós temos uma investigação preliminar que acontece. Nós temos o que, na maior parte das vezes, acaba sendo um inquérito policial. E nesse inquérito policial, que é conduzido por uma autoridade da polícia, os poderes de investigação são limitados. Tem muita coisa que o delegado de polícia, tem muita coisa que o próprio promotor de justiça, quando é o Ministério Público que investiga, tem muita coisa que eles não podem fazer. Eles não têm poder para fazer uma série de coisas. Eles não podem mandar prender gente, eles não podem quebrar sigilo, eles não podem fazer buscas. Para todas essas diligências que são mais restritivas, é preciso que eles peçam a autorização para um juiz. E aí o juiz vai analisar e vai decretar determinadas medidas. O juiz é quem decreta a prisão, o juiz é quem quebra sigilo, o juiz é quem manda
realizar buscas e aprender coisas, tá bem? E hoje em dia, e até então, como é que estava funcionando? O mesmo juiz, o mesmo juiz natural que antes da ocorrência do crime era estabelecido como o juízo materialmente e territorialmente competente, aquele mesmo juiz que faria lá no final o julgamento do caso penal, ele era quem fazia o controle da investigação. Ele era quem decretava prisão, decretava busca e apreensão, decretava quebra de sigilo. Tá? Então, o grande exemplo disso, tá? Operação Lava Jato. Todos os processos no âmbito da Operação Lava Jato tramitavam e tramitam perante a 13ª Vara Federal, aqui de Curitiba. Na primeira fase, as diligências de investigação foram conduzidas pelo juiz da 13ª Vara Federal, na época, o Dr. Sérgio Moro. Oferecida a denúncia, ele é competente e ele julgou. Segunda fase, ele já estava prevendo. Ele fez as diligências. Porque ele só autorizou aquilo que a polícia e o MP pediam. Ele autorizou as diligências e depois julgou. E isso aconteceu em todos os casos. As operações eram deflagradas com a autorização do juiz e depois que as provas eram coletadas, era o mesmo juiz que no final julgava. Isso não aconteceu só na Lava Jato, mas na Lava Jato isso permite que a gente visualize muito bem o que acontecia. Isso acontece em todos os casos. Tá? O Congresso Nacional, desde 2008, 2007, já estava discutindo a reforma do Código do Processo Penal. Tem um projeto de lei número 156, que tramita hoje perante a Câmara dos Deputados, que foi aprovado já no Senado. Esse projeto de lei foi desenvolvido a partir de uma comissão de juristas, inclusive o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, da Federal, participou, foi um dos membros bastante ativos dessa comissão de juristas, junto com vários outros, com Eugênio Pacelli, eu não vou me lembrar todos de cabeça, mas muita gente boa participava daquela comissão. E o código está mais ou menos pronto. Uma das coisas que se previu lá, nós estamos falando de coisa de 10 anos atrás, eu me lembro bem, era de que não poderia haver essa mesma atividade pelo juiz que julgaria e para fazer o controle das investigações. Isso gera um problema muito grande, porque o juiz vai, de algum modo, já se vinculando à tese da acusação. Né? É o que a gente chama, em inglês, não tem uma tradução muito boa para esse termo, mas muita gente usa hoje no processo penal brasileiro, que a gente chama de confirmation bias. Tá? Bias seria uma espécie de tendência, uma predisposição. Muita gente, inclusive, traduz bias como preconceito. E confirmation é confirmação. Então, o juiz, quando ele faz alguma coisa, isso todo mundo faz, não é algo exclusivo, privativo dos juízes. Quando a gente faz alguma coisa, a nossa principal tendência não é nos questionar, é confirmar aquilo que a gente fez. Né? Por isso que ninguém gosta de que as pessoas briguem conosco. A pessoa briga, a tua primeira reação é se defender, falar, não, pô, eu estava certo. Depois você volta, pensa, reflete, fala, não, realmente, talvez eu tenha andado mal. Mas o teu primeiro instinto é defender aquilo que você fez. E aí o juiz já mandou prender o cara. Né? O juiz já disse que tinha elemento suficiente para começar o processo. O juiz já mandou interceptar o telefone do sujeito. Tá? Ouve todas as conversas. Chega no final, né, não é todo juiz. A gente teve, né, naquilo que era para ter sido nossa primeira aula, eu dispensei a turma do quarto noturno para assistir a um evento do nosso departamento de Direito Penal e Processo Penal. Nós podemos ouvir o professor Ricardo Rachid de Oliveira, que também é juiz federal. Ele falou, nós estamos falando de doutor em Direito pela Federal, já foi advogado, ele diz que ele consegue distanciar muito bem, né, os estándares probatórios do início do processo do final. Mas é um juiz né, fora de série. A maior parte das pessoas tem uma certa dificuldade, e isso é muito natural. Então, qual é a lógica? Vamos separar essas atividades. Vamos estabelecer, tem que ter controle jurisdicional? Tem, é necessário. Vamos colocar um juiz
para trabalhar nessa fase inicial. Daí a gente interrompe o processo e o restante vai ser feito por outro juiz. Pô, que legal! Tem vários países que já fazem isso. Então, isso estava previsto no projeto, no PLS 156, que está na Câmara dos Deputados. Tá? Bem, essa história ficou dormente durante muito tempo. Aquilo que o Ministério da Justiça apresentou ao Congresso Nacional como um pacote anticrime, como um projeto de lei anticrime, sofreu uma série de alterações, e isso é registro público, né? Todo mundo pode acompanhar que o que foi apresentado não corresponde muito bem àquilo que foi aprovado. E lá no final das discussões, o projeto já tinha sido aprovado no Senado, salvo engano, e na Câmara dos Deputados ele recebeu uma alteração de um deputado que foi lá e colocou dentro do projeto essa história do juiz das garantias. O pessoal aparentemente não gostou muito, o ministro Fux, ele mandou suspender uma série de dispositivos, inclusive esse. Tá? É até um dado curioso. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, tinha mandado suspender a implementação do juiz das garantias por 6 meses. Ele falou, ó, a lei tem aplicabilidade imediata, mas nenhum tribunal consegue criar, porque tem que estabelecer quais são os critérios para dizer quem vai ser o juiz das garantias, quem vai ser o juiz da instrução e julgamento. E isso é algo trabalhoso, eu concordo com o ministro Toffoli nesse ponto. E aí, ele estava em período de recesso, no período de recesso, metade do recesso, o presidente responde pelo tribunal, e aí, no restante do recesso, o presidente pode sair de férias, e aí vem o vice-presidente e assume. Depois que o presidente já tinha dado uma decisão, quando ele sai de férias e assume o vice-presidente, o ministro Luiz Fux, que é o atual vice-presidente e está hoje em exercício, porque o Toffoli está com suspeita de coronavírus, mas ele dá uma outra decisão que conflita com a decisão anterior do Fux e manda suspender por tempo indeterminado não só as disposições relativas ao juiz das garantias, como ele manda suspender inclusive o artigo 3º-A que diz, pasmem vocês, que o processo penal brasileiro deve ser acusatório. Por que motivo isso foi suspenso, eu sinceramente não sei. Mas o fato é que hoje nós estamos numa situação de limbo em que nós não sabemos se haverá juiz das garantias, né, e se haverá quando. Não sabemos como que ele vai ser implementado. Eu assisti em março a uma palestra do desembargador federal Nino Toldo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, que ele é o responsável pela comissão do CNJ, que vai, né, definir critérios para estabelecer como vai funcionar. A lei fala em um rodízio de juízes, quer dizer, se tiver uma comarca com um único juiz, o juiz da comarca vizinha vai fazer as garantias dele, mas é uma coisa esquisita, não funciona em todos os lugares, o Brasil inteiro não tem processo eletrônico, há uma série de dificuldades. Então, aquilo que havia sido anunciado pelo ministro Toffoli se concretizou. Era para o juiz das garantias entrar em vigência daqui a um mês. Né? Hoje é 29 de maio, em 24 de junho era para nós termos. Então, era para o CNJ ter proposto alguma coisa. Como está suspenso, os diálogos continuam e esse tempo de Covid que a gente vive, ele dificulta um pouco mais. Tá? Mas por que eu estou falando disso? Tá? Esse assunto é importante para a nossa discussão, porque ressurge a ideia de competência funcional por fases. Por quê? Agora, com essa nova lei, a gente envisiona que, caso ela efetivamente seja aplicada para nós, a gente passa a ter uma divisão bem clara de fases. A fase de investigação até o recebimento da denúncia é de atribuição de um magistrado, e o restante do processo, que a gente chama de fase de instrução e julgamento, seria de competência de outro magistrado. Nós não podemos violar a regra de juiz natural, então ambos têm que estar estabelecidos de antemão, deve haver regras claras para isso, ambos têm que ser materialmente e territorialmente competentes, mas o tribunal, cada tribunal vai poder fazer isso a partir das diretrizes do CNJ, cada tribunal vai poder estabelecer quais são os critérios para definir quem será o juiz das garantias, quem será o juiz da instrução e julgamento. E os dois dividirão
jurisdição e terão competência funcional distinta dentro de um mesmo processo para o acertamento de um único caso penal. Então, a gente passa a ter também a divisão por fases de competência funcional. Tá? Muito legal isso, é uma discussão que volta para nós. Né? E ambos são igualmente não, porque a competência de cada um é diferente, né? Mas ambos possuem competência. A questão é qual é a função e o momento em que cada um desempenha isso. Bem? O terceiro e último tema do nosso encontro de hoje diz respeito à competência funcional por órgãos. É possível que, dentro de um mesmo processo, é possível até que dentro de uma mesma fase, múltiplos órgãos possam cumular a jurisdição, mas com funções distintas. Percebam o que acontece no julgamento do tribunal do júri. Temos a figura de um juiz, correto? O juiz presidente do tribunal do júri, ele é o titular daquele juízo e ele, portanto, está investido em jurisdição e tem competência. É membro do Poder Judiciário, fez concurso, foi aprovado, progrediu na carreira, chegou lá. Tem competência. E os jurados? O que os jurados fazem no julgamento do tribunal do júri? Os jurados é quem dizem se o acusado é culpado ou inocente. Eles vão proferir o chamado veredicto. Jurisdição, jurisdicto, dizer o direito. Veredicto, vero dictum, dizer a verdade. Eles é que vão dizer o que é que aconteceu no caso. Se o caso penal deve ser acertado de forma positiva ou negativa. Então vejam, esses sujeitos comuns, muitas vezes leigos em matéria jurídica, por eles terem sido sorteados e por eles integrarem o conselho de sentença na condição de jurados, eles também estão investidos em jurisdição. Tá? E eles também têm competência para analisar aquele caso. Agora, logicamente, a competência do órgão, corpo de jurados, é diferente da competência desempenhada pelo juiz-presidente. O juiz-presidente vai, com base no veredicto, redigir a sentença, fazer dosimetria da pena, declarar eventual nulidade, mandar prender o acusado. Ele tem competências específicas. Os jurados têm uma competência restrita, mas é uma competência extremamente importante. Essa divisão vai se dar de forma orgânica, dentro de um mesmo nível hierárquico, dentro de uma mesma fase do processo, simultaneamente, ambos têm competência simultaneamente, mas os órgãos serão distintos. O que o jurado fará é diferente do que o juiz fará, mas ambos têm competência para análise e julgamento daquele caso. Mesmo no tribunal, nós também podemos ter uma competência funcional por órgãos. Vejam como funciona o julgamento de um recurso. Tá? Quando a apelação chega no tribunal, ela é distribuída por uma Câmara Criminal. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso, eu acho que sim, na aula de competência. As câmaras criminais, também terão competência estabelecida em razão da matéria. Aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, primeira Câmara Criminal julga todos os crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, crimes contra a integridade física, crimes contra a saúde, crimes contra a liberdade individual. O único crime contra a pessoa que eles não julgam é o crime contra a honra. Crime contra a honra é competência da segunda Câmara Criminal, juntamente com outras matérias, que são crimes contra a honra, crimes praticados por prefeitos e crimes contra... como é que eles chamam? Não é crimes contra a incolumidade pública. São crimes, por exemplo, de porte de armas, crimes econômicos, crimes tributários. Tudo isso vai para a segunda Câmara. E aí a terceira, a quarta e a quinta Câmara tem uma competência residual. O que não for da primeira nem da segunda vai para a terceira, para a quarta ou para a quinta. Como que eu decido? Igual no primeiro grau.
eu tenho que fazer uma distribuição livre entre elas, e aí vai para uma dessas 3 câmaras. Chegou na câmara, chegou na primeira, na segunda, terceira, quarta ou quinta. Cada câmara tem 5 desembargadores. Como é que eu sei para onde vai o processo? De novo, livre distribuição. Tá? Se eu sei que vai para o desembargador A, B, C, D ou E, eu só sei depois que o processo chegar na Câmara e for distribuído, a partir de um sistema eletrônico que o Tribunal de Justiça tem. Chegou na Câmara, foi para o desembargador. Chegou lá no desembargador A. Ele passa a ser o relator. Qual que é a atribuição dele? A atribuição dele é sentar, analisar o processo do começo até o fim, analisar os argumentos dos recursos, fazer um resumo do processo, que a gente chama de relatório, preparar um voto e leva para a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, não são todos os 5 que votam, são 3. Tá? Quem que vota? Isso é muito legal. A regra que a gente estabeleceu é a seguinte. Vota o relator, e aí votam os 2 juízes, os 2 embargadores, perdão, que seguem a ele na ordem de antiguidade. Então, você vai ter o mais antigo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando o relator é o mais antigo, quem vai compor? O segundo e o terceiro. Quando o relator é o segundo, vai compor o terceiro e quarto. Quando o relator quando o relator é o quarto, vai compor o quinto e o primeiro. E por aí vai. Tá? Então, estabeleci o relator, o segundo da ordem vai ser o revisor. Qual que é a atribuição do revisor? Depois que o relator analisar, o revisor vai receber o processo, vai analisar aquilo que o relator já fez e vai levar o processo para ser julgado. Lá no julgamento, ele vai ser a votação vai ser composta pelo relator, pelo revisor e por um terceiro magistrado, que a gente chama de vogal. Por que ele é o vogal? Porque ele só fala. Ele não tem a oportunidade, via de regra, de estudar o processo igual aos outros 2. Ele ouve atentamente a discussão, ouve o posicionamento dos outros 2 e vota. Ele pode, eventualmente, pedir vista, mas a função dele é outra. Né? A função dele é completar o julgamento. Então, a distribuição da competência entre relator, revisor e vogal também é uma competência funcional orgânica. Dentro daquele órgão da Câmara Criminal, nós vamos dividir, né, entre cada um daqueles gabinetes, gabinete do relator, gabinete do revisor e a pessoa do desembargador vogal, também a competência para analisar aquele caso penal. Tá bem? Então, a partir daí, nós estabelecemos, então, a competência de cada um dos órgãos que é competente para a análise e o acertamento do caso penal. A partir do nosso próximo encontro, na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre as causas que modificam a competência. E aí a gente pega essa matéria que é relativamente simples e começa a tensionar ela. O que acontece quando a gente tem 2 juízes que reivindicam competência? O que acontece quando aparecem 2 casos que são conexos e aí o julgamento tem que ser uniforme? Para quem que vai para um lugar, vai para outro? Quando tem crimes que acontecem em diversas jurisdições, o que acontece? Tá? Tudo isso é importante. Quando a gente tem um julgamento, por exemplo, de um agente com foro que comete o crime junto com um agente sem foro. Quem que vai julgar? O STF vai julgar tudo? Vamos dividir o julgamento? Nós temos regras para isso. E é o que a gente vai começar a analisar a partir de semana que vem. Tá bem? Então, eu desejo um bom fim de semana a vocês. Desejo bons estudos. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Bom descanso.